foi muito gratificante mesmo. E foi nesse Globo Repórter, na produção desse Globo Repórter, que eu tive um contato, uma conversa com ele, que não foi foi uma conversa meio difícil, porque, eu não sei, é um bastidor que até eu conto no livro, mas que talvez as pessoas não saibam, mas assim, vale a pena contar para as pessoas saberem como é que as coisas funcionam, às vezes, né? Aquele Globo Repórter foi feito no auge de uma grande crise que existia entre o Galvão e o Reginaldo por causa da hostilidade, da inimizade entre o Ayrton e o Piquet, entendeu? Foi um momento em que o Galvão estava envolvido com o Senna e o Reginaldo muito chateado também com a postura do Senna com ele, também, de certa maneira, radicalizou para o lado dele, e ficou aqui um clima muito difícil nas transmissões. E naquele dia, num sábado do Grande Prêmio da Espanha, que foi, aliás, um grande prêmio terrível com aquele acidente do Martin Donnelly, né? Que ele... Eu não acreditei, eu estava na pista, eu estava no final da reta dos boxes de Jerez, atrás de um câmera da BBC, que fazia a transmissão do treino. Aí, de repente, o treino estava rolando, de repente, pum, silêncio. Aí, de repente, perguntei para o cara, aí o operador, o cameraman da BBC, ele apontou para o viewfinder dele, aquela câmerazinha que tem no visor da câmera, e tinha um sinal de retorno da pista do local do acidente do Donnelly. E estava ele lá, que parecia que tinha sido um animal atropelado, né? Aquela imagem é terrível, né? Ele falou, he's dead, e tal. Então, foi um grande prêmio muito, quer dizer, do ponto de vista até como é que eu vou dizer, de captação da dramaticidade, foi ótimo cá entre nós, porque foi um final de semana que mexeu, e foi um final de semana em que o Ayrton deu uma entrevista assim, que eu nunca vi ele dar. Modéstia à parte, para as respostas, para as perguntas que eu fiz e que eu passei para o Galvão fazer para ele. Porque qual é o bastidor aí? O Ayrton não queria. Quem estava tocando aquele Globo Repórter era o Reginaldo. Só que o Ayrton falou assim, com o Reginaldo eu não falo. Aí eu fui para o saguão do hotel, pedi para falar com ele, ele desceu para o saguão, nós fomos para um canto. Eu falei assim, Ayrton, esse programa é um programa sobre a Fórmula 1, mas você é o principal personagem. Eu tentei argumentar para ele que não fazia sentido, que eu compreendia os problemas dele com o Reginaldo, mas que era fundamental. A TV Globo estava investindo num Globo Repórter inteiro sobre ele, né? E a Fórmula 1, os 50 anos de Fórmula 1 era um gancho só. E eu dividi, como você deve se lembrar, em cores, inclusive, cada bloco, né? Quer dizer, tinha o perfeccionismo da Mercedes e da McLaren, depois tinha outro que era Paixão Ferrari e tal. E o Ayrton estava no bloco vermelho também, né? Que é o bloco da paixão e tal. E aí ele topou da entrevista. Topou assim, mas eu falo só com o Galvão. Aí eu cheguei para o Galvão, falei, o Galvão nem sabe, inclusive eu presenciei uma discussão, estava o Braguinha, famoso Braguinha, Almeida Braga, empresário amigo do Ayrton, meio que um segundo pai do Ayrton, né? A gente estava no paddock lá de de Jerez, e aí, de repente, o Galvão começa a falar assim para mim, e fala assim, eu nunca mais entro numa cabine com o Reginaldo Leme, assim, parecia os espanhóis passando, parecia que estava dando uma bronca em mim, inclusive. Eu falei, Galvão, parece que eu estou levando bronca aqui, não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas, em suma, aí, no final dessa conversa, a gente falou, eu falei, Galvão, tem que ser você. Ele falou, não, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Olha só em que circunstâncias que foi feita essa entrevista. Aí houve o treino de sábado, aí tem a panca do Donnelly, aí restam 7 minutos só de treino, e o Ayrton assombra o paddock da Fórmula 1 ao voltar para o carro e baixar em quase um segundo o tempo dele, tendo ido no centro médico, pulado a cerca lá, driblando os guardas espanhóis, e ficou lá e chegou a se emocionar. O Derek Warwick que disse para mim que o Ayrton tinha chorado, entendeu? E aí ele sai dali, se concentra, e nos últimos 7 minutos daquele treino consegue a pole position, metendo quase um segundo em cima do próximo. Quer dizer, aí depois desse treino, eu pego um Tempra, sei lá, um Volkswagen que eu tinha alugado, aí primeiro filmamos um pouco o Ayrton dirigindo no circuito, ele de jeans e tal.
Aí depois paramos no meio do circuito, perto de uma retinha que tinha no circuito, e aí ele deu aquela entrevista encostado no guarda-reio, o Galvão perguntando em off e eu com a lista das perguntas para o Galvão. Eu tenho muito orgulho porque aquela entrevista foi realmente que tirou muita coisa. Acho que o Ayrton estava mexido naquele dia. Inclusive, ele falou aquela frase... Estava claramente mexido. Aí ele falou assim, tem hora que, né... Ele fala assim, ele fica meio hesitante, assim, você fica pensando, depois de tantas histórias e tal, será que na hora de dar um tempo, ele se pergunta, não sei se vocês lembram disso. Não lembro. Ele pode lembrar disso, entendeu? Então foi uma entrevista assim, histórica essa também, que foi feita nessas condições que eu descrevi para vocês. Assim, né?